vai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou. Que luz enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Eu quero cumprimentar os meus irmãos e as minhas irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Estou fazendo esta live através do meu Instagram pela segunda vez. Já estamos aí no ministério a qual Deus nos confiou há 26 anos. E já tem 5 anos que temos feito um trabalho específico a qual o Senhor Deus me confiou através do meu canal do YouTube e também do Facebook, onde eu sou mais presente. Mas o Senhor Deus me despertou para eu começar a fazer esses trabalhos de oração, de palavras de incentivo, de despertamento, através do Instagram. Então nós estamos aí fazendo uns testes para vermos qual vai ser a proporção desse propósito. Mas antes de mais nada, eu quero orar com você que já se faz presente comigo nesta manhã de sábado, dia 3 de agosto. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, adentrando a Tua santa presença para engrandecer o Teu nome na beleza da Tua santidade. Reconhecemos, meu Deus, que nada somos, nada podemos, se o Senhor não for conosco. Peço humildemente, neste momento, que o Senhor inclina os seus ouvidos a ouvir o nosso clamor. Foi assim que o salmista Davi, ele orou, pedindo que o Senhor inclinasse os seus ouvidos para ouvir o clamor dele. E aqui estamos, meu Pai, para lhe pedir o perdão dos pecados que cometemos por pensamentos, palavras, gestos, atitudes que muitas vezes, humanamente, erramos. E às vezes, meu Deus, através desses erros, entristecemos o Teu Espírito Santo. Então, Pai, perdoa-nos, pois o adversário da nossa alma, ele fica ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, devorar e destruir. Meu Senhor, eu entendo e compreendo que sem o Senhor nada podemos fazer. João 15, 5, a parte B. Ó grande Deus, eu sei que tem alguém nesta manhã que precisa de um favor divino, de uma resposta, de uma direção, de uma cura, de uma solução, ó Pai, tanto na vida pessoal, tanto na vida espiritual, emocional, física e financeira. Pai, tome em Tuas mãos este casamento que se encontra em crise, tome em Tuas mãos um filho que está numa fase de rebeldia, desobediência, meu Deus, uma crise, meu Deus, ao ponto dessa pessoa estar no estágio de depressão, de uma angústia, vontade, meu Pai, de sumir, de desaparecer. Ó Deus, muitas vezes faz as orações que Elias fez. Ó Senhor, tira a minha vida, pois eu já não tenho mais paz, eu não sou melhor do que os meus pais. Ó Pai, às vezes, no momento de angústia, de um momento de luta,
a qual nós não vemos saída, humanamente falando, muitos pensamentos pairam sobre a nossa mente. Mas entendemos, meu Deus, que pela sua palavra, a qual nos revela que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, Senhor, meu Deus e Pai, visita agora este coração que está abatido, a alma, meu Deus, que está abatida, como o salmista Davi, no Salmo 42, porque te abate, ó minha alma, porque te perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Senhor, eu tenho convicção no poder da oração intercessória, pois Tiago nos afirma no capítulo 5:16, que a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Traz a paz, meu Pai, dentro deste lar que está em discórdia. Traz a paz, meu Deus, no coração da tua filha, que precisa tanto, meu Pai, desta paz interior. Quem sabe está enfrentando uma enfermidade, uma doença. Meu Pai, chegou um diagnóstico que mexe com toda a estrutura familiar. Senhor Deus, e eu creio que através desta oração, através deste momento de súplica, o Senhor, meu Pai, há de visitar agora cada irmã. Meu Deus, eu quero apresentar ao seu altar as pessoas que já conectaram comigo nesta manhã. Meu Deus, a vida da Cristina, ó Pai, eu não conheço, mas o Senhor conhece. Tome em tuas mãos a sua vida emocional, psicológica, sentimental, financeira, física, ó Pai, espiritual. Tome em tuas mãos ainda, Pai, todo membro da sua família ou da sua parentela. Senhor, eu não sei o que ela precisa, mas tu sabes. Pai, eu apresento em tuas mãos a vida do Roberto Barbosa. Meu Deus, que o Senhor visita a vida dele, a sua casa, a sua família, o seu propósito, os seus projetos. Meu Deus, que o Senhor vem tirar todo embaraço, todo impedimento, todo obstáculo, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Pai, pessoas que estão orando comigo neste momento, a tua palavra nos afirma, meu Deus, aonde tiver 2 ou 3 reunido em teu nome, ali o Senhor estará presente. E eu creio, meu Deus, que amanhã deste sábado vai ser um divisor de águas na vida da tua filha e na vida do teu filho, pois o Senhor não permitiu que eles adentrassem, meu Pai, nesta live em vão. Se eles adentraram, é porque o Senhor permitiu. E se o Senhor permitiu, é porque algo começa a acontecer na vida deles a partir de agora, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu sei, pois eu tenho recebido muitos pedidos de oração. Pessoas que estão com causa na justiça. Meu Deus, causa como aposentadoria, auxílio, meu Deus, que estão parados. Meu Deus, até mesmo, Senhor, um processo que está tramitando, meu Deus, mas até agora, meu Pai querido, não teve êxito. Mas a sua palavra nos afirma, meu Deus, que tudo é possível ao que crê. Sabemos que no mundo espiritual, Pai, o adversário da nossa alma, ele faz de tudo, meu Deus, para impedir, para neutralizar, ó Deus, os nossos propósitos, os nossos projetos, para nos entristecer, para nos desanimar, para até mesmo, meu Deus, ofuscar a nossa fé. Mas quando, meu Deus, eu leio a sua palavra, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ora, a fé é o firme fundamento, aleluia, prova das coisas que não se vê. Meu Deus, ainda, meu Pai, ele fala no capítulo 6, no versículo 6, ele dizendo que sem fé é impossível agradar-lhe, pois todo aquele que se aproxima do Senhor tem que crer que o Senhor existe e é galardoador daqueles que o buscam. Pai, honra a fé de cada um que está orando comigo nesta manhã. Eu oro impetrando a sua bênção em o nome de Jesus, para a glória de Deus, o nosso Senhor.
Amém e graças a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Eu quero deixar uma palavra de reflexão para a sua pessoa nesta manhã. Presta bastante atenção nesse texto. Enquanto eu vou separar, ouça esse louvor de fundo. Já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre seu querer. Queres lá no céu os teus amigos encontrar, deves preparar tua vida sem tardar. Queres pra Jesus a tua vida consagrar, faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre seu querer. O seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre seu querer. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero compartilhar com você uma palavra que você provavelmente já vivenciou ao longo da sua vida, na caminhada dentro do Evangelho. E esse texto que eu vou ler, você já se deparou com alguma situação dessa que te entristeceu, ou muitas vezes até te desanimou, porque tem pessoas que têm um lado sentimental muito frágil mesmo. E usamos a expressão dizendo, essa pessoa é muito sentimental. A bem da verdade, tem pessoas que têm um lado mais frágil do que o outro. Isso não significa que essa pessoa seja fraca. Presta atenção. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, no versículo de número 34, olha o que a palavra do Senhor nos afirma. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço, por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Quem fala aqui é Pedro, aquele que negou a Cristo, aquele que teve medo em meio à tempestade, a qual Jesus falou para ele, pode vir, e ele andou sobre as águas. O homem que teve tamanhas experiências que marcou a sua vida do lado do Cristo Jesus. Dos 12 discípulos, Pedro foi o único que andou com Jesus durante 3 anos consecutivos. E foi um discípulo que marcou o ministério. Foi um discípulo que teve experiência de ressuscitar Dorcas. Foi o discípulo que teve experiência de impetrar a bênção da cura na vida de Enéas. Foi o discípulo que unindo, porque até então ele não tinha uma vida de oração. Depois que ele conheceu uma pessoa que tem uma vida de oração, a história dele mudou. Muitas vezes, a sua vida ela tem que ser mudada quando você se relaciona com pessoas que oram mais do que você, que jejuam mais do que você, que tem um temor a Deus e que gera testemunho. Então Pedro, quando ele conheceu a João, ele foi para o capítulo 3 de Atos orar, a hora da oração. O homem que não tinha uma vida de oração, agora passa a orar. No capítulo de número 1, no capítulo 2 de Atos, é um homem que ele chega e traz um sermão
E o primeiro sermão dele foi quase 3.000 almas que se renderam aos pés do Senhor Jesus e batizaram aquelas almas. Então, paramos e analisamos. São fases que nós atravessamos, que vem o amadurecimento. Então, Pedro, ele fala que Deus não faz acepção de pessoas. O Senhor Jesus podia muito bem excluí-lo, podia muito bem desprezá-lo, rejeitá-lo, como muitas pessoas infelizmente faz. Com o erro da pessoa, ela exclui a pessoa. Com o erro da pessoa, ela bloqueia a pessoa. Não é assim. Só porque a pessoa errou uma vez, será que ela não tem o direito de se redimir, o direito de se humilhar, direito de se reentregar? Porque eu e você não somos melhor do que ninguém, nem somos pior do que ninguém. Mas ao ler o texto, ele diz assim, porque o Senhor Deus não faz acepção de pessoas. Se nós lermos o texto, vamos observar que havia um homem, no capítulo 10 de Marcos, versículo 46, chamado Bartimeu, homem cego e mendigo. A Bíblia nos afirma que Jesus estava saindo da cidade de Jericó. E este Bartimeu, mendigo, à beira do caminho, ouviu falar de Jesus, pois o mesmo era cego. Então, quando ele ouviu falar de Jesus, provavelmente eles estavam ali se comunicando, contando as experiências dos milagres. Então, entrou no ouvido dele, pois Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando Bartimeu ouviu, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia nos afirma que as pessoas que estavam com Jesus, a multidão que estava com Jesus, vira para Bartimeu e disse assim: cala a boca, você está incomodando o mestre. A bem da verdade, não estava incomodando a Jesus, estava incomodando a eles. Ou seja, muitas vezes a sua vida de oração, a sua vida de renúncia, a sua vida de testemunho vai incomodar aqueles que não querem vida com Deus. Estão dentro da igreja, estão tomando Santa Ceia, estão caminhando, mas não tem uma vida de comunhão. Então, para eles, a linguagem deles é essa, não tem nada a ver. Esse nada a ver, eles só vão enfraquecendo, e você que entende vai se fortalecendo. Então, a sua atitude vai incomodar as pessoas. E é por isso que muitas vezes as pessoas vão fazer acepção de você, dizendo: ela quer ser mais santa do que eu, ele quer ser mais santo do que eu. Não é questão de ser mais santo, é a questão de você se colocar na posição que Deus quer que você fique. Então essa diferença muda a história das pessoas que não têm uma vida com Deus, não é uma pessoa espiritual. E quando eu vejo Pedro falando isso, que o Senhor Deus não faz acepção, ele não fez com Bartimeu. Então, as pessoas que estavam com o mestre, e disse para ele: vai embora, você está incomodando o mestre, cala a boca. Então, Jesus, ele ouviu e manda dizer: quem me chama? Aí falará: é um cego, é um mendigo. Jesus disse: traz aqui. Só que, automaticamente, Bartimeu não podia chegar aonde Jesus estava sozinho, pois o mesmo era cego. Então tiveram que pegá-lo e conduzir até Jesus. Eu paro e penso, os mesmos que mandaram ele calar a boca, o mesmo que mandaram ele ficar quieto, foi os mesmos que tiveram que pegá-lo e levar até Jesus. Quem sabe essas pessoas que estão te desprezando, estão fazendo acepção de você, vão ser essas pessoas que Deus vai levantar para mudar a sua história. Então, não se desespere. Eu sei que tem tristeza, eu sei que muitas vezes você passa por humilhação. Recentemente eu fui numa loja comprar uma ração para o meu animal. O rapaz viu um carro, o carro que eu tenho, ele olhou, eu pedi um desconto a ele. E ele estava até negociando, mas quando ele pegou a ração e levou até o meu automóvel, ele olhou para o meu automóvel e disse: poxa, o senhor com esse carro desse carro de luxo está me pedindo desconto? Você imagina um PVA desse carro. Então, ou seja, ele me julgou pelo carro.
mas não sabe qual a história, não sabe o preço que eu paguei, não sabe o momento de orações. São anos, são 26 anos sonhando com um automóvel desse. Então, vocês, não foi de um dia para a noite, foi anos e anos de oração, anos e anos de renúncias, né, para o meu bem-estar, né, de um lazer, para realizar um sonho. Então as pessoas não entendem, elas te julgam, elas te desprezam, muitas vezes pelo aquilo que você tem, pelo aquilo que você conquistou, mas não sabe as madrugadas, não sabe muitas vezes as horas extras que você teve que fazer. Então, mas o Senhor Jesus, ele deixou bem claro, e às vezes essas coisas vão nos abater, às vezes essas coisas vão nos frustrar. Mas eu me lembro aqui pela palavra do Senhor, Deus é lindo, quando nós lemos a Bíblia, ela sempre nos dá uma palavra que nos fortalece. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele nos traz uma revelação, dá até vontade de chorar, me emociono ao ler essa passagem bíblica, porque fala muito comigo, muito mesmo. E perdão, meus amados irmãos, ao vivo é assim mesmo. Em 2 Coríntios, no capítulo de número 4, olha que Paulo fala em cima do que eu estou falando com vocês. Olha só, no capítulo 4, devido às provações, rejeição, humilhação, e sem contar de pessoas que estão do nosso lado, que têm invejas, ciúme, persegue para nos destruir, fazer de tudo. Por quê? Porque não são capazes de acreditar em si mesmo e quer ofuscar os nossos sonhos, os nossos propósitos. Então fica firme com Cristo. Mantenha o seu foco. Mantenha o seu foco. Ah, pastor, mas fulano está com a vida toda torta. Deixa ela. Deixa ele. Você tem que estar com a vida certa. Por quê? Porque no capítulo de número 4 de 2 Coríntios, versículo de número 7, ele diz assim: porém, temos em nós, já fugi de novo aqui, versículo de número 7, no capítulo 4, versículo 7 de 2 Coríntios. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, que somos nós, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Excelência do poder é o Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Não sabeis que vós é o templo do Espírito Santo, que habita em vós? Então, versículo de número 8. Agora segura. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Deixa eu resumir para você aqui o significado desses tópicos. Em tudo somos atribulados. Todo dia nós passamos por tribulações. Todos os dias. Desde quando acordamos até deitamos. Aí ele vem, mas não angustiados. Pastor, eu vivo um momento de angústia. E Paulo está falando que não angustiado. Ei, você acabou de dizer, eu acabei de pronunciar. Vivemos momentos de angústia, mas não anos de angústia. Então ele está falando aqui de momentos. Momentos que não são duradouros. Ou seja, momentos de angústia que nós atravessamos são 4 as estações: verão, primavera, outono e inverno. Ou seja, imagina se em nós só houvéssemos alegria. Tinha sentido? Já pensou se houvesse anos e anos só de tristeza? Tinha sentido? Só de conquista, conquista, conquista tinha sentido? E só derrota, derrota, derrota tinha conquista? Tinha sentido? Não. Então são fases. Então, seja, angústia,
faz parte da nossa vida. Tribulações faz parte da nossa vida. Por quê? Porque se nós não passarmos por isso, nós não temos testemunho para contar. Se você não tem uma experiência com Deus, como que você vai ter testemunhos para contar? Então aqui para finalizar, ele diz assim, perplexos, mas não desanimados. Vem o desânimo, mas não significa que você vai ter anos de desânimos. São fases, altos e baixos. Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas. Aqui ele finaliza dizendo, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, somos perseguidos. Lembra de João 16:33? Em mim tenha paz, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, ou seja, perseguidos, mas não desamparados. Lembra que o Senhor, em João capítulo 16:14, eu vou para o Pai e rogarei a Ele que envie um outro Consolador e não vos deixa só? Nós não estamos sozinhos. Nós vamos ser até perseguidos, mas não desamparados. Nós vamos estar até abatidos, mas não destruídos. Ou seja, o que é abatido? Você perdeu uma batalha, mas não perdeu a guerra. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde e a qualquer momento estaremos de volta. E se Deus permitir, na próxima segunda-feira, através do meu Facebook, a oficial, o Anderson de Souza, estaremos com a poderosa campanha de oração às 21 horas com o tema: qual é o nome do seu milagres? Dá um pulinho lá para você conhecer um pouquinho. Vai no meu canal do YouTube para você conhecer o nosso canal. Muitos vídeos que vão te edificar, vão te ajudar, vão levantar o seu autoestima. O meu canal do YouTube é Pastor o Anderson com W de Souza com Z. Vai lá, ou se não, vai no Google, coloca lá Pastor o Anderson de Souza, que tem lá todo o nosso currículo, podemos dizer assim, e você vai ser muito edificada e edificado. Por favor, encurva a sua cabeça, que eu tenho o hábito de finalizar as minhas lives impetrando a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um, aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus. Diga comigo, amém. Eu abençoo o teu sábado. O teu sábado vai ser o sábado de paz, conquista, vitória e realizações e livramento em o nome de Jesus. Qualquer informações, abaixo da descrição aí, eu tenho o WhatsApp da oração. Só entrar em contato no nome de Jesus. Um abraço a todos, fica na graça e na paz do Senhor Jesus e até a próxima. Glória a Deus.